memória é o oposto do tempo. Enquanto o tempo leva a vida como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando os momentos. Os versos de Adélia Prado traduzem a essência do Museu Histórico de Derrubadas, que é preservar a história e reviver diferentes épocas, por meio da memória, da linguagem e dos objetos. Esse documentário vai retratar, por meio da linguagem e das imagens, os fatos históricos da ocupação, colonização e emancipação do município de Derrubadas. Para isso foi necessário resgatar as memórias de um passado distante. A região foi habitada pelos caigangues e guaranis, que viviam da caça e coleta, principalmente nas margens dos rios. No século XVI, jesuítas chegaram para evangelizar e integrar os nativos ao Império Espanhol. E entre os séculos XVII e XVIII, os portugueses assumiram a região para demarcar fronteiras. Apesar das mudanças, os indígenas mantiveram suas tradições e modos de vida por muitas décadas. Quando eu tinha uns 8 anos, saí do colégio de meio-dia, daí ia passando uns 20, 30 índios. Sabe, eles vinham da Argentina para cá, mas vinham de bando de 20, 30. Daí eu acompanhei eles, a piazota acompanhei eles. Daí eles tinham um pouco do mato atado num cipó, num guaimbé manso. Daí onde encontraram a água, um negócio e outro, daí eles ficavam um dia ou dois, daí iam para diante, até Portela, até Baraguarita. Em 1834, Cruz Alta dividiu seu território em 6 distritos, incluindo Palmeira das Missões, que abrangia Derrubadas. Em 1894, Palmeira das Missões se tornou independente e a região passou a integrar o município. Neste período, o ciclo da erva mate atraiu os primeiros habitantes para as margens dos rios Guarita e Turvo. A área também foi marcada pela passagem dos federalistas em 1894 e pela Revolução de 1924, com desertores se refugiando nas matas do Rio Uruguai. Naquele tempo tinha bastante bandido, até criminoso que a polícia pegou ali. Vinha bastante gente de fora, porque aonde a gente fosse nos matos, encontrava punhados de bala, de fuzil, de outras armas pesadas, né? Sempre tinha. A vida naquele tempo era brava, né? Daí tinha onça. Aí tinha ali, bem pertinho de onde nós morávamos, veio um casal de velhos. Eles vieram lá de Santo Ângelo. Daí ele ia para lá e voltava, ele trazia rapadura para vender, sabe? Ele vivia daquilo ali, que tandinha ia de carroça, sabe? Ia para Santo Ângelo de carroça, trazia rapadura, trazia outras coisinhas, vendia aqui, ia lá para Santo Ângelo, buscava outras coisas de novo, caça, pesca, alguma fruta que tinha, né? Também na época, eles viviam disso aí, mas era caça e pesca. Na década de 1930, a vasta riqueza natural da região atraiu interesse, levando à implementação de um ambicioso projeto de exploração que causou impactos significativos e transformou a história local. Segundo os registros que a gente tem documentado, Pedro Garcia ele era natural de Santana do Livramento e em 1931, quando assumiu como interventor do estado do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, que era conterrâneo, inclusive, do Pedro Garcia, ele recebeu a concessão de exploração de madeira na nossa região, na época denominada Zona da Serra do Pari. O projeto Madeireiro, um marco na colonização da região, atraiu pessoas da Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul, que se estabeleceram às margens do Rio Uruguai, em busca de prosperidade pela extração de madeira. A minha família veio de Guaporé em 1938, para Derrubadas, que não era esse nome, né? O objetivo da vinda para cá, do meu pai e do meu tio João Geller, porque diziam que aqui
era o lugar da riqueza. Cada madeireiro recebia uma cota específica de árvores a serem derrubadas. Eles adentravam a mata, cortando as árvores para transportá-las até o rio. A madeira, então, era derrubada manualmente. Aí se preparava ela, muitas vezes se farquejava, né, para melhor montar a balsa. Então, os homens, a maioria deles, tinham que abrir carreadores no mato. Abrir o carreador para passar as juntas de boi, para passar a madeira. Às vezes 4, 5 juntas de boi para puxar até na beira do rio, para dali largar na água, né? A maior parte da madeira extraída, transportada pelo rio Uruguai, seguia para a Argentina e Uruguai. Composta por espécies de lei de alta qualidade, era utilizada na produção de móveis, construções e ferramentas. A madeira que mais eles carregavam e era pressionado louro, cabriúva, cedro, guatambu, né? Essas 4 carças de madeira mais era que a gente via que eles carregavam, que eles levavam, né, nas balsas. Né? Não podia ter nós, não podiam ter cavernas, não podiam ter nada. Tinha que ser a madeira de primeira forma. Não podia ter nada de coisa que eles refugavam. Bom, a balsa ela era montada, né, com uma enorme quantidade de madeiras. Elas eram muito grandes. Eu calculo uns 60 metros as primeiras. E quando chegou para o fim, vinha a balsa de 100 metros, 100 e poucos metros de comprimento. Eles amarravam com cipós do mato, com espias e também com sogas até, as mais grossas. Pedaços de corrente que nem sempre seguravam a balsa, sabe? Às vezes se debulhava igual. E escapava madeira, eles não... Umas eles não conseguiam pegar porque eles não tinham junto outra embarcação, era só a balsa, né? As viagens eram longas e os balseiros se alojavam nas próprias balsas, retornando a pé ou de trem. Eles construíam sempre tipo uma casotinha, sabe? E ali levavam os mantimentos e os forros de cama, roupa. Colocavam um leme ao final dessa balsa, então largavam no rio e só ia parar no destino final. A viagem continuava durante o dia e durante a noite, né? O cara aquele piloteando, ela piloteava com um remão lá atrás atado, não sei se é com cipó, com arame. Ele piloteava aquele negócio em cima, bem por meio do rio. O rio estava em ponto de balsa, o salto estava naquelas alturas, o salto estava tapado de água, né? Porque a balsa só descia quando o rio estivesse em ponto de balsa. Devido à influência de Pedro Garcia, o local de transporte de madeiras passou a ser conhecido como Porto Garcia. A exploração durou até 1939, quando a empresa foi embargada após a queda de Flores da Cunha no governo Getúlio Vargas. Segundo os registros, na época, a empresa dele estava no auge da exploração da madeira. Fala-se em 6.000 árvores que estavam prontas, né, aguardando as cheias do rio. Ele chegou a ter 500 homens trabalhando na sua empresa nesse período. Bem como também ele adquiriu um trator esteiras junto à cidade de Buenos Aires, na Argentina, e contava com 25 ternos de boi. Lembrando que cada terno de boi é composto de 4 a 5 juntas. A ideia era de que os balseiros ficariam ricos e eu e o meu irmão ficamos mais pobres do que éramos anteriormente. Em 1940, Palmeira das Missões designou inspetores de quarteirão para organizar e fiscalizar o território de derrubadas, após a chegada dos primeiros colonizadores. Quando eles chegam na região onde hoje é a sede do município, eles se depararam com uma enorme quantidade de árvores derrubadas. Num primeiro momento, pensaram até que fosse consequência de um vendaval que tivesse dado, né? Mas tudo indica, claro, através dos registros que a gente tem, que foi a empresa do Pedro Garcia que promoveu essa grande derrubada de árvores. E aí o nome então foi se popularizando e acabou se constituindo no nome do município. Mesmo após a saída da empresa de Pedro Garcia, a exploração de madeira continuou por cerca de 10 anos. Em 1944, uma grande enchente arrastou parte das madeiras nos portos, causando grandes prejuízos aos trabalhadores.
Numa dessas foi gente muito forte, que a balsa debulhou, meu pai para cima e para baixo, mas foi reto para São Tomé, vivo, mas nós não sabíamos que ele estava vivo. Um marco importante para o fim da exploração da madeira foi a criação do Parque Florestal do Turvo, em 1947, com o objetivo de proteger a vegetação nativa e a fauna local, resultando na desapropriação de algumas famílias. Em 1954, a área foi elevada à categoria de Parque Estadual e a vigilância foi intensificada com a contratação de guardas florestais para garantir a fiscalização. Nós parávamos em acampamento, naquela época não tinha construção, não tinha nada. Aí depois, mais tarde, aí sim, aí foi construído um alojamento e também uma casa para o guarda, porque depois teve uma época lá que teve morador lá, o guarda já morava lá no Salto. Naquela época o pessoal caçava porque tinha bastante bicho. Assim no mato eles faziam serra, né? E nós tínhamos que entrar mato adentro. Nos acampamentos saleiros a gente desmanchava e muitas vezes prendia o pessoal. Tinha cadeia em Portela na delegacia, uma cadeia pequena, né? O acesso ao Salto Yucumã, principal atração do parque, se tornou possível apenas em 1974, com a construção de uma estrada de aproximadamente 15 quilômetros. Dentro de um ano e pouco, dava para já ir de carroça lá. Aí eu fui até o Arthur, mas nem fui até lá, mas era muito ruim o negócio. Era uma época que dava muito movimento, porque era a inauguração e ali o pessoal era bastante curioso, né? Então a gente esperava as excursões, as visitas e dialogava com eles, né, o que era permitido, o que não era, como é que funcionava. A abertura de novas vias conectou a região a outros centros, acelerando a transição econômica e o fim das balsas. A concessão de glebas de 25 hectares por família atraiu imigrantes europeus, principalmente da Itália, Alemanha e Polônia. A educação, a espiritualidade tornaram-se algumas das prioridades. A primeira igreja ela foi feita ali em conjunto, né, pelos católicos e pelos evangélicos. E aí também ela servia de escola, porque uma das primeiras preocupações dos colonos que chegavam era construir igreja e construir escola. Segundo relatos, o padre Antônio Ângelo Dalpiva foi o grande idealizador da construção da primeira igreja de Derrubadas, obra que contou com o apoio financeiro e estrutural da comunidade. Tem um saltinho ali, tinha a roda d'água. Essa roda empurrava a água lá em cima, que é a igreja, em cima a castaca estava em cima da torre do sino. E essa empurrava então para cima, tinha para a cidade, na época era daí a água, não tinha outra, né? A organização de mutirões pela população contribuiu para o desenvolvimento local e para a organização das atividades sociais. As comunidades se juntavam quando uma tinha qualquer atividade diferente, né? A outra ajudava. E assim era a troca. Lembro também assim que era muito, muito forte a participação na comunidade. Era sagrado. Durante a semana vinha na aula, que muitas vezes tinha aula ao sábado também, né? E domingo não tinha dizer hoje eu vou dormir mais porque é domingo. Tinha que pular cedo e vir para a igreja. Se rezava o terço, né? Porque não tinha pastor e nem o padre que vinha. A dedicação da comunidade foi fundamental e refletia o compromisso coletivo com o bem-estar e o desenvolvimento. Tinha até professora que vinha com aquelas charretinhas que chamavam de aranha, pequena, né? Com um cavalo. Chegava aqui, tirava o animal, amarrava numa árvore e ia trabalhar para a escola, depois voltava daquele jeito. Entre as décadas de 1940 e 1950, a vida no campo era voltada para a agricultura e criação de animais, com troca de excedentes impulsionando a economia. Nos anos seguintes, surgiram pequenos comércios e algumas localidades. Nós morávamos na Colorado. Era um comércio que tinha de tudo.
fazenda, roupas feitas, calçado. O coroa precisava, estava ali. A gente vendia até peças de brim diamantino, a gente vendia de peça e o riscado de peça, porque tinha os italianos que moravam lá, tinham 10, 12 filhos, né? Então ia tudo por peça. O começo foi sozinho, pois não tinha nada, era um botiquinzinho, né? Daí foi indo, no fim ficou grande. Apesar das adversidades e das transformações tecnológicas ao longo dos anos, alguns empreendimentos superaram os desafios, mantendo-se economicamente sólidos e perpetuando a história. Tinha umas 6 a 8 madeireiras. Era só serraria. Todo mundo estava construindo. Todo mundo pegando e foi terminado, né? Além de vir as madeireiras de fora, pegar aqui também. Nós estamos sozinhos, né? Na região aguentamos. O Moinho começou a trabalhar em 18 de fevereiro de 1955. No começo foi só milho. Depois veio plantar o trigo, daí o finado pai arrumou uma pedra, peneira, moeu o trigo, e depois descascado de arroz. Nos anos de 60, por aí, a gente não vencia fabricar farinha que chega para o consumo que tinha na região do povo que existia. E agora está ali praticamente turismo rural. Em 1944, com a emancipação de Três Passos, Tenente Portela tornou-se um dos seus distritos e em 1954 foi criado o Distrito de Derrubadas, oficialmente reconhecido em 1956. Em 1955, Tenente Portela tornou-se município e Derrubadas passou a integrar o seu território. Em 1963, Cedro Marcado foi elevado à categoria de distrito. Nesse período, o comércio e os serviços se expandiram, surgindo ferrarias, açougues, pequenas fábricas e alambiques. Muitas famílias também iniciaram a comercialização de suínos. Até os primeiros anos que o pai começou a mexer lá na lavoura, ele criava suíno para vender. O comprador era a firma Romário Rosa Lopes. Os machos, eles caneavam todo dia para o abate em Serafina Correia, no frigorífico. E as fêmeas, então eles faziam uma carga e levavam para São Paulo, vivo. 5 dias de viagem. Na década de 1970, teve início o período de mecanização da agricultura. As lavouras foram transformadas com o auxílio de máquinas. Passaram a ser cultivados em maior escala a soja e o trigo. O pai comprou o primeiro trator e aí começou a mecanização da lavoura. O pai era corajoso, foi para o banco e comprou o primeiro trator e aí começou a mecanização. Hoje a máquina faz tudo e ainda mais hoje as máquinas são todas computadorizadas. Tu vê como a gente era atrasado, não sabia mexer com você. Hoje não, hoje eu já sei como é que é. Tem que procurar uma mansa burro para ajeitar. As comunidades locais foram formadas principalmente por pessoas de origem alemã, italiana, polonesa e descendentes de negros. Um dos maiores desafios enfrentados ao longo dessa trajetória foi a falta de suprimentos essenciais. A gente chegava até a puxar a água dos rios, né? Assim, quem tinha gado ou porco, né? Daí a gente tinha que procurar sangue para lavar roupa e a gente tinha luz, que nós morávamos no hotel, aquele tempo cuidava lá do hotel. A gente tinha luz até as 10 horas do gerador, né? A escassez de recursos impactava diversos aspectos da vida nas comunidades, sendo a saúde um dos setores mais prejudicados. O que tinha, quando na loja que eu trabalhava, eles tinham esses remédios, né, assim, mais popular, assim. Daí ele tinha também a hemopatia, aquela, né, que vinha tudo, os vidrinhos, vinha para cada tipo de doença. Farmácia mesmo, bem no começo que eu estava aqui, não tinha, né, Drubal?
As reuniões nas pequenas comunidades eram momentos de lazer e convivência. Um exemplo disso foi a criação da Sociedade de Cantores Concórdia, na década de 1950, na linha Concórdia, que desempenhou um papel importante no fortalecimento da união entre as famílias. Inicialmente eram as famílias, sabe? Então, principalmente pelos maridos, né? Pelos homens, né? Porque era a Sociedade de Cantores, né? Formada, né? Masculino, homens, né? Depois, no passar dos anos, aí entrou, né, a Sociedade das Mulheres, né, Postama. Então a sociedade assim se juntou inicialmente, né, aqui, né, na sala aqui. Eram cantores assim, sabe, em coro. A sociedade saía em convite, né, aniversário e em baile, festa e tudo, né. Nós tínhamos que entrar com a corrida em cima de um caminhão, né, assim, né, na sua letra, né. Mas a alegria era grande, sabe? Então foram nos bailes, mas festa já era outra coisa, né? Saía cerveja, isso, aquilo. Aniversário, outra coisa diferente, de novo, alegria, né? E sempre tivemos apoio por parte dos pais, sabe? Isso me lembra também, né? Hoje, nem comparação mais. Aos poucos, a formação de grupos de damas e o surgimento de canchas de bocha se tornaram práticas importantes de integração. Tinha o bolãozinho, daí esse também já tinha na derrubada, né? Essas coisas, daí esses era divertimento que a gente ia, né? E daí os bailes, né? Começava às 6 horas e até clarear o dia e assim era a vida aqui na derrubada. O surgimento de grupos musicais animava encontros e eventos na região. Um dos principais foi os irmãos Raiman, formados na década de 1960 em Cedro Marcado. Era vaneirão, valsa, shot, rancheira. Então nós tínhamos um caminhãozinho sem carroceria, umas tábuas em cima, botamos os instrumentos em cima e se mandava para ir tocar baile. No inverno, às vezes, começava às 7 ou 7h30 da noite e isso ia até clareado o dia. E não tinha luz elétrica, era uns lampião. A gente tinha muita dificuldade, não tinha nenhum instrumento elétrico. A gaita era no braço. E se a gente cantava um pouco, na época nós também cantávamos um pouco, tinha que abrir o peito, senão ninguém escutava. Nós tocamos um baile na linha Lebre, que o baile terminou, era meia-noite. Eles apartavam um abrigo num canto do salão e já tinha outro começando no outro canto. E pau. Mas o povo era bem animado, eles gostavam da nossa música. Se eram os irmãos Raiman que tocavam, enchia o salão. Nós era bem famosos ainda. O futebol era um dos esportes mais praticados, com torneios regulares e times em quase todas as localidades. Entre os destaques, as equipes Aurora, Piratini, Cangaceiro e Terceiro Pé no Chão. Naquele tempo tinha time por tudo, tinha Barra Grande, Desimigrado, Cedro Marcado, Librino. Tinha os campos bons e tinha alguns também, né? Mas naquela época, né, tudo valia. Tinha um caminhão que apelidaram de Cafanhoto, porque ele tinham tirado a metade da gabina para trás, não tinha, então tinha só a parte da frente, aí se levava nós para lá e para cá. Né? As corridas de cavalo nas canchas retas, festas de damas e cavaleiros, a comemoração do colônia motorista e as festas religiosas eram momentos importantes de integração. Em 1980, o espírito tradicionalista gaúcho contou com um grande impulso. O Ipiranga, né, que era um time de futebol, né, e os veteranos começaram a ficar com bastante idade, né, muitos não quiseram parar de jogar, né. Daí resolveram de fazer um galpão crioulo, né, e uma conversa entre nós lá, uma vez que nós estávamos lá no São João, Brute, daí surgiu a ideia de nós construir um galpão crioulo, né, e criamos. Que ficou nosso patrão lá, o seu Oswaldo Rolim da Rosa, ele trouxe um senhor que sabia cobrir um galpão com capim. O Dorvalino Tolote,
Ele que ofereceu um terreno lá para construir o galpão crioulo, inclusive tinha bastante árvore nativa. Ele se mudou lá para cima porque o senhor deu ali um lote, daí ele vendeu a terra dele aí, daí ele foi embora. Daí nós bem acima de mudar lá para cima, e lá tinha uma doação de um lote lá que era da prefeitura, no tempo de Tenente Portela. Eu era chefe dos cavalarianos, comecei naquele galpão crioulo ali embaixo. Nos anos seguintes, com a união de associados, iniciou-se o trabalho de filiação ao MTG, sendo então escolhido o nome Veteranos da Tradição. E graças a todos esses patrões, cada um descia o que pôde fazer, fez, ajudou para o CTG. Neste processo de construção histórica e preservação das raízes locais, destaca-se uma figura popular do município, que com seu conhecimento de mata e dos remédios naturais, deixou uma marca importante na história da comunidade. Bom, o Serapião é um cidadão que nasceu lá no final do século XIX, viveu praticamente todo o século XX, e ele era um homem da terra. Ele chegou na nossa região, para dizer a verdade, lá por 1914, 15, ele teve uma relação muito próxima com aquelas pessoas que viviam por aqui, com os índios, e foi aprendendo a como utilizar essas ervas para a cura. E ele começou a ter uma fama muito grande em torno disso, que na região com pouquíssimos médicos, quando uma família tinha algum problema, recorria, claro, aos conselhos do João do Mato. Se falava de determinada moléstia ou doença, ele já associava a uma erva. Olha, isso cura, isso tomado assim faz bem. Era o Serapião. A região estava estruturada, mas as carências locais persistiam e precisavam ser atendidas. A diminuição da população se agravava ao longo do tempo. Na década de 1970, a população era cerca de 8.000 habitantes, mas moradores mais antigos afirmam que antes desse período o número era ainda maior. E tu sabe quantos habitantes tinha derrubado naquela época? 11.000. 11.000 habitantes. Em 7 de março de 1990, as lideranças das comunidades de Derrubadas e Cedro Marcado se reuniram no Salão Paroquial Católico em um encontro presidido pelo professor Gildo Marques. Era o momento de buscar soluções para os problemas que afetavam a região. Nós tínhamos uma dependência administrativa de Tenente Portela e o município de grande área, incluindo Vista Gaúcha e Bar do Guarita. Isso era uma área só, né? E a gente assistia, olhava muitas vezes a situação do nosso povo em desatendimento de área da saúde, agricultura, comércio, falta d'água, que foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui como distrito e depois já município. Isso foi solucionado posteriormente. Motivos tinha bastante para nós lutar por uma emancipação. E eu comecei a amadurecer essa ideia logo depois que eu fui eleito vereador por Tenente Portela, no ano de 82. Então eu ia em festas, falava com lideranças, fazia visitações. A pergunta que eu basicamente formulava é: o que você acha de nós lutar por uma emancipação? Você seria parceiro? Ajudaria nessa empreitada, que é uma empreitada de longo tempo? E surgiu o movimento, da qual me incumbiram de assumir a presidência. E aí fomos tocando o barco. Culminou no dia 10 de novembro de 1991 a realização do plebiscito, que nos deu 94,1% de votos favoráveis pela emancipação. E isso motivou a população. Tínhamos escolhidos participantes da comissão de cada comunidade, uma pessoa. Eu pegava essa liderança e visitava aquela localidade, aquela região, cada agricultor, e pedia uma lata de soja.
pedia R$5, não sei que dinheiro que era, e foi se juntando, se vendia e se custeava o processo emancipacionista. E assim, a comunidade se fortalecia, com o propósito de emancipação. Foram 2 anos de muito trabalho e envolvimento, além dos deslocamentos constantes até a capital do estado. E nós íamos para lá de carona com o prefeito de Tenente Portela, quando esse viajava, o finado Lúcio, de Fusca. Nós também ia de Fusca, eu tinha um Fusca. Fomos 20 vezes, 19 a trabalho e a 20ª vez foi para receber o canudo da lei, né, 9.576/92, que criava oficialmente o município de Derrubadas. No dia 20 de março de 1992, o governador Alceu de Deus Colares, do estado do Rio Grande do Sul, promulgou a lei de criação do município de Derrubadas. Concretiza-se aí o sonho da população, tornando-se independente administrativamente. Foi uma comemoração e tanto, né? O pessoal foi para a rua, mesmo aqueles que se opunham ao processo de emancipação no início, se somaram. As pessoas vibraram, se juntaram, foi grande a festa, sim. Derrubada cresceu muito, né? Depois que virou município, né? Daí... Parece uma mentira isso aí, né? Foi muito bonito aqui, porque eles trabalharam tempo para essa emancipação do nosso município de Derrubadas. Após a assinatura da Lei de Criação do Município de Derrubadas, os partidos políticos se organizaram para a primeira eleição municipal, realizada em 3 de outubro de 1992. 2 chapas concorreram. Gildo Martins foi eleito prefeito, com Eugênio Raimann vice. Foi um reconhecimento da população derrubadense. Isso marcou muito. Reunir alguns dos fragmentos que marcaram a história de Derrubadas é de grande importância como registro histórico e para fazer parte do acervo do Museu Municipal. A história de Derrubadas é um processo coletivo que se entrelaça ao longo do tempo, o que torna impossível registrar tudo em um único trabalho. Por isso, é fundamental dar continuidade a iniciativas como esta. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto, que resgata um pouco da história do nosso município. Certamente esse trabalho vai permitir que todos conheçam melhor a nossa identidade.